Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da vitória do Furacão pela contagem mínima sobre o Corinthians na Arena da Baixada, agora Liga Arena. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar do Furacão, que foi a campo com Bento no gol, um trio de zagueiros formado por Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Kelvin na ala direita, Eric Fernandinho na base do meio de campo, Christian na ala esquerda, uma novidade aí trazida pelo Wesley para o jogo de hoje, provavelmente pensando no confronto de meio de semana contra o Alianza Lima, onde o Atlético não poderia contar nem com o Fernando lesionado, nem com o Vinícius Cauê não inscrito. E o Vitor Bueno atuando como meio atacante, como engante, como homem de ligação entre essa base de meio de campo e os homens de frente, que foram, neste caso específico, Agustin Canobbe atuando da esquerda para o meio na maior parte do tempo, e o Vitor Roque atuando como homem de referência. Em um primeiro momento, me causou certa estranheza, até uma certa incomodação, o fato do Wesley não ter aproveitado o Vinícius Cauê em um confronto dentro de casa, com o apoio da torcida, contra um adversário que vem com uma fase técnica delicada, como é o caso desse Corinthians. Eu achei que era um bom momento para aproveitar o Cauê. Mas alguém disse em um grupo dos quais eu participo, e eu vou ficar devendo quem foi exatamente, que o Wesley poderia ter tomado essa decisão por uma questão de preparação do time para a partida com a Alianza Lima, que vai valer a liderança do grupo do Atlético na Libertadores, na qual o Atlético não vai poder contar com o Cauê, porque o Cauê não foi inscrito. Então, essa seria uma maneira de você experimentar e preparar a equipe para uma partida mais importante. E a partir do momento que isso foi dito, me convenci de que realmente essa seria a melhor opção, desde que, é claro, a partir do momento que o Atlético dispute e esperamos que vença o Alianza Lima, comece a ser dado mais espaço para o Cauê. O Atlético precisa realmente renovar o espaço que era dado às categorias de base, que foi muito negligenciado pela dupla Filipão e Turra. Então, isso é uma preocupação aí para médio prazo, não é para meio de semana, é para a sequência da temporada. De qualquer maneira, a gente viu muitas coisas interessantes do Atlético hoje, especialmente no primeiro tempo. Uma das coisas que mais chamou a atenção de todos, e eu não sou exceção, foi a pressão que o Atlético passou a fazer, uma pressão mais agressiva após a perda da bola, muitas vezes forçando o Corinthians a se desfazer da bola, né? Abrindo mão da construção das jogadas. E o Atlético, que mesmo nessa pressão pós-perda, mostra uma coisa que já foi dito muito, que a posse de bola ela não é um fim em si mesmo. Você não precisa ter 60%, 70% de posse de bola para ser um time que ataca. O que o Atlético fez hoje foi, quando recuperava a bola, acelerar muito rapidamente em direção à meta do goleiro Cássio, principalmente com o Fernandinho, que quando acionado na saída de bola, que foi sempre com os três zagueiros mais os dois volantes, 3 mais 2, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, e na frente deles, Eric e Fernandinho, quando o Fernandinho era acionado nesse momento de recuperação de bola, muitas vezes ele já esticava a bola ou para Canobbe ou para Vitor Roque, para que em transição o Atlético pudesse chegar à meta do Cássio. E em algumas situações a gente conseguiu isso de maneira muito bem construída pelo talento do Fernandinho, pela visão do Fernandinho e pela agressividade, principalmente do Roque, que nas disputas, especialmente com o Gil, acabou levando muita vantagem nessas jogadas de transição. E o Atlético abre o placar no primeiro tempo em uma belíssima jogada onde o Eric encontra o Kelvin ingressando na área adversária para desviar de cabeça uma bola para trás, como costuma fazer o Madison muitas vezes, e encontrar o Roque em condições de dar um toquinho na bola o suficiente para desviar sua trajetória, enganar o bom goleiro Cássio e abrir o placar na Arena da Baixada. O Atlético vai a um intervalo vencendo por 1-0, poderiam ser 2, não fosse o gol bem anulado, infelizmente, do Vitor Roque nos minutos finais da primeira etapa. E acho que a grande parte da torcida ficou muito satisfeita com aquilo que o Atlético fez no primeiro tempo, embora a pressão mais agressiva, a maior parte da intensidade, tenha se dissipado depois dos 10 ou 15 primeiros minutos. Isso é bastante natural, não dá para você manter
aquele ritmo intenso que o Atlético teve durante os 90 minutos. Seria extremamente desgastante. No segundo tempo, por outro lado, a gente viu o Atlético perder muito dessas virtudes que apresentou na primeira etapa. Acho que isso pode ter vários fatores que contribuíram. O fato do time ainda estar se adaptando a essa forma de jogar, o fato do desgaste causado pela pressão intensa que foi feita no primeiro tempo. Não é de uma hora para outra que a equipe vai se adaptar fisicamente, taticamente, mentalmente, fazer essa mesma pressão, jogar com essa mesma intensidade durante os 90 minutos. Mas o fato é que, de fato, no segundo... O fato é que, de fato, é uma frase interessante. Mas o Atlético realmente, no segundo tempo, tem muito menos a bola ainda do que teve na primeira etapa, tem muita dificuldade para lançar contra-ataques, especialmente após as saídas de Fernandinho e de Vitor Bueno para as entradas de Hugo Moura e Coelho. Entendo que o Wesley pode ter se equivocado na decisão aqui, talvez fosse o caso de trazer o Canóbio ou até colocar o Coelho como ala pela esquerda, trazer o Christian para dentro, eventualmente colocar o Terans no lugar do Vitor Bueno, digamos assim, dar mais gás para um meio de campo que tinha perdido muito fôlego desde o primeiro tempo, para poder ter um pouco mais a bola e ser um pouco mais protagonista do jogo diante de um Corinthians que tentava construir com a bola, tentava se recuperar no placar, mas sem saber bem como, porque o Atlético, felizmente, não deu muitos espaços dessa vez, não concedeu chances de gol. O Bento não teve que fazer nenhuma defesa absurdamente difícil, como a gente já viu em outros momentos. Então, fazendo uma análise mais ampla, uma vitória merecida do Atlético, que mostra uma evolução em relação àquilo que a gente viu contra o São Paulo. E para quem não entendeu o que eu disse naquele momento, o que eu disse foi o seguinte, que apesar da derrota, que era um resultado que ninguém queria, a gente começava a perceber elementos de mudança que aproximavam o modelo de jogo, a forma como o time se apresenta em campo, daquilo que a torcida imagina desse elenco do Atlético pela qualidade que ele tem. E hoje a gente viu o time dar mais um passo nessa direção, porque alguns méritos que o Atlético teve contra o São Paulo, teve novamente até de maneira ainda maior contra o Corinthians, e alguns deméritos que teve contra o São Paulo não apareceram ou já apareceram de maneira menos grave ou menos intensa, para usar uma palavra que está mais no contexto do futebol, no jogo de hoje. O Atlético teve sim uma boa apresentação e a conquista de um resultado merecido que poderia inclusive ter sido mais largo caso alguma das bolas que bateram na trave, por exemplo, tivessem entrado. O Atlético teve chances para ampliar esse marcador, inclusive vencer por uma margem mais confortável. Acho que grande destaque nessa situação seria a chance desperdiçada pelo Canóbio, que não bateu mal, mas parou numa grande defesa do Cássio. E a grande jogada que fez o Christian, fico felicíssimo pela sequência que ele está tendo, especialmente depois daquilo que ele passou durante a intertemporada, né, o período depois do encerramento da temporada 2022, quando ele quase foi para o Bahia, aí foi reprovado nos exames médicos, muita gente colocava em dúvida a condição física do Christian para jogar futebol, e é um menino que tem muito talento, defendo desde 2020, tem que ser sim utilizado, porque tem capacidade de colaborar com o time em campo de diversas maneiras, inclusive decidindo jogos, com uma finalização de média distância, com uma chegada à área adversária. É um cara que tem muito para acrescentar e que, tendo sequência em campo, tem muito a melhorar ainda, porque é um menino bastante jovem. E então o Atlético chega a 19 pontos, no final da sua partida estava na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, pode perder algumas posições, logicamente, até o encerramento da rodada, porque foi o primeiro jogo do final de semana, mas deixa uma sensação muito positiva de que as coisas estão caminhando num sentido melhor do que vinham caminhando até então com o Turra. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.